Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 3 de junho de 2020 e nós estamos ao vivo nesse momento, às 9h04 aqui, na telinha das redes sociais da Unimed em Concórdia, a sua companheira nessa luta contra o coronavírus, contra a Covid-19. Nós estamos aqui com mais uma transmissão ao vivo, desejando que você participe, que você esteja conectado com a gente, que você mande a sua pergunta para a nossa convidada especial de hoje, que faz parte desse grande time de profissionais, médicos e especialistas de Concórdia e região. Vou apresentar a nossa convidada, que vai falar hoje sobre os impactos emocionais, a saúde mental de todos nós, cidadãos, né, que estamos passando por uma grande luta, por uma grande pandemia. O que esse distanciamento social, né, que está sendo tão exigido, tão necessário para o nosso bem nesse tempo, tem afetado na vida das pessoas. Hoje nós trazemos ao vivo para você, nesta quarta-feira à noite, a médica psiquiatra, a doutora Pauline Peralta. Doutora Pauline, é uma honra ter você aqui. Obrigada pela disponibilidade de participar com a gente. Boa noite. Boa noite, Karine, obrigada, obrigada Unimed, né, pela oportunidade de estar de novo falando sobre um assunto tão importante e tão falado, né, e obrigada a presença de todos que estão nos assistindo. Muito bem, ainda vai subir mais o nosso número de telespectadores aqui, porque a gente quer convidar todas as pessoas que estão nos vendo a mandar, né, esse vídeo para quem conhece, compartilhar esse vídeo, porque, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante, né, doutora Paulinha? Saúde mental em tempos de Covid. Algumas empresas, algumas entidades já fizeram lives, né, com esse assunto, a gente já acompanhou, mas quanto à entidade Unimed, né, como uma prestadora de trabalho médico e também uma prestadora de planos de saúde, tratar desse assunto também é importante e fundamental uma visão, né? Nós temos falado aqui, doutora Pauline, em semanas seguidas, né, do nosso Unimed para todas as pessoas, sobre dos diferentes impactos que a Covid tem provocado na vida das pessoas, né? No último sábado, nós falamos sobre o distanciamento social, sobre a necessidade de um distanciamento, especialmente para quem passou pelo Covid ou está passando, para não infectar seus parentes, suas famílias, enfim, são temas diferentes. E hoje eu quero entender de você, querida Pauline, como está sendo esse tempo, como você, médica psiquiatra, e os nossos colegas também estão reagindo a esse tempo. O que vocês têm visto no primeiro momento, assim, né? Como tem sido esses últimos meses, essas últimas semanas, em relação à especialidade de vocês? Qual é o cenário, doutora? Bom, eu acho que no primeiro momento todo mundo ficou muito atento, né, à questão clínica do Covid, a como não transmitir, a como se cuidar, né, a questão da máscara, a lavagem de mãos, do isolamento, do distanciamento, e que eu pude perceber na prática é que de um mês para cá é que isso tem tido mais impacto mesmo na saúde mental. Né? Então, os quadros depressivos, né, os estados depressivos, eu não estou falando de diagnóstico de depressão, mas assim, estados depressivos e os transtornos de ansiedade claramente têm aumentado, né, os índices. Então, quem já tinha um transtorno psiquiátrico desse tipo agravou, e muitos que não tinham acabaram, né, isso acabou servindo de gatilho para o início de sintomas. Né? Então a gente vê um incremento, né, doutora? Um incremento bastante considerável desses transtornos. E o gráfico mostra, né, que a questão do transtorno mental vai muito a longo prazo, né? Então, hoje já se sabe que mesmo quando tudo isso estiver resolvido, essa questão da infectológica, né, do Covid, as sequelas, né, nos transtornos mentais vão ir muito mais além, né? Então isso também é uma questão que já começa a preocupar. Sim, tá certo. Então a gente já começa a sentir, né, os reflexos da Covid na mente das pessoas, né? Sem dúvidas. Na forma como elas têm visto, têm passado pelos seus dias. Eu digo por mim, doutora Pauline, até a gente, né, que normalmente tem uma vida ativa, de certa forma a gente se sente diferentes, e isso é um impacto grandioso, né, na saúde mental.
E é por isso que a gente quer conversar com você hoje, para que você nos ajude a passar por isso, viu, doutora Paulina? O que a gente pode fazer, né? Aí a gente pode segmentar crianças, jovens, né, adultos, idosos, né? A gente está vendo vários cenários com esse Covid, não é, pessoal? Para quem está nos assistindo, pode comentar também. Crianças que estão longe dos colégios, das escolas, longe dos colegas. Aí a gente também vê algumas crises nessa faixa etária, doutora. Vamos começar por aí. Começa descrevendo para a gente esse cenário. Sim, os dois extremos acabam sendo os mais afetados, né? As crianças e os idosos. Né? Hoje as crianças são vistas como os vetores da doença. Né? Então também tem esse papel que a sociedade colocou na criança, de que a criança é o que pode transmitir assintomático. E isso significa um peso de muita responsabilidade para uma criança, né? E as crianças escutam a gente falando isso. Daqui a pouco eu posso ser a causadora de uma doença nos meus avós, né? A questão da escola, né? Mudou completamente a rotina dessas crianças. Então, tu imagina pra gente, né, que somos adultos, que temos mais ferramentas internas, o quanto isso tudo está sendo difícil. Imagina para uma criança que não sabe traduzir em palavras o que está sentindo. Né? E aí eles acabam manifestando de outra forma a ansiedade, né? A alteração de comportamento. Então elas estão sendo afetadas emocionalmente, né? A gente vê irritabilidade, né, doutora? A gente vê realmente uma pressão em cima das nossas crianças, né? Até mesmo os pais não conseguindo lidar com elas, ou tentando se esforçar para lidar com elas e não conseguindo. Houve uma mudança de papéis em todas as faixas etárias, né? E falando agora especificamente das crianças, claro, crianças até 3 anos acabam, né, não conseguindo expressar, não tem grandes alterações no comportamento, e sim acabam manifestando a ansiedade de uma forma mais física, né? Às vezes uma dor de barriga, às vezes até lesões de pele. A partir dos 3 anos, que a criança já tem um pouquinho mais de condições de conversar, de linguagem, né? E aí a gente vê muito essa questão da irritabilidade, né? É muito difícil uma criança chegar para o pai e para a mãe e dizer que está ansioso, que está nervoso, que está preocupado, né? Eles acabam tendo a piora das crises de birra, irritabilidade, muita alteração no padrão do sono. Então a gente vê crianças que voltaram a dormir com os pais, por uma questão de medo, de ansiedade de separação. Crianças que não tinham mais muitos medos agora começam a apresentar medos que antes não tinham. Então tem muita alteração aí que pode acontecer, né? Por isso que é muito importante que a gente fique atento, né? Sim. Doutora, e você vê alguma reversão disso nas crianças, por exemplo, agora que nós estamos falando de crianças, de um modo natural, ou vai ser necessário tratamentos específicos, vai ser necessário alguma orientação dos pais? Qual é a sua indicação para que elas também passem por isso, né? Mesmo aquelas que já apresentaram alguns impactos de saúde mental, e também alguns efeitos, né? E aquelas que ainda não passaram por isso. É difícil a gente prever como vai ser, né? Porque essa situação que a gente está vivendo hoje é uma situação única, né? A gente nunca pensou, é nova, a gente nunca pensou passar por isso, então é difícil prever, né? Certamente não vai ser todas as crianças que vão ficar com sequelas, vamos dizer assim. Talvez uma parcela, né, da população infantil que já tem uma predisposição ou que já tinha alguma dificuldade, né, nas suas ferramentas de comportamento, emocionais, venham a precisar de um acompanhamento mais especializado. Né? Mas o que os pais podem fazer no sentido de aliviar ou até mesmo de prevenir, né? É a questão da conversa. Né? Aí vai depender muito da faixa etária. É diferente a gente conversar com uma criança de 3 anos e com uma criança de 10, um adolescente de 15. Né? Então, mas a conversa e escutar a criança, né? A primeira coisa que você tem a fazer é sentar, conversar e escutar e ver o que essa criança está sabendo da doença, né? Para a gente poder partir dali, porque a gente se surpreende, né? Eles sabem muito mais do que a gente imagina.
Eles pescam tudo, né? Conversas que a gente tem em casa, televisão. Então, a gente acaba se surpreendendo com a quantidade de informações que chega neles, né? É verdade. Então, acho que num primeiro momento sentar, conversar, escutar, ver quais são as fantasias, né, dessa criança em relação à doença, a esse momento, e aí, a partir daí, né, norteando. Sim. Não adianta a gente negar o problema, né? Fazer de conta, né? Não, nada está acontecendo, não precisa te preocupar, não vai acontecer isso com a gente. E também não adianta também a gente criar um pânico, né? De novo, os extremos são preocupantes, né? Tá certo. E como que a gente pode perceber, né, como pais, como mães, se a criança está apresentando algum quadro depressivo ou de ansiedade, doutor? E que não é apenas uma birra, né? Que não é apenas uma mania, algo nesse sentido. Quando isso se torna um padrão de comportamento, né? Uma coisa é um comportamento mais isolado, que talvez agora que realmente fique mais intensificado, tudo a gente também tem que ter um pouco de bom senso, né? Daqui a pouco foi um dia em que a criança não saiu de casa, ficou o dia inteiro trancada, acabou não podendo dar muita atenção, não pôde fazer nenhuma atividade assim mais para distrair a criança, e a criança fez uma birra. Bom, né? Foi uma coisa talvez isolada e explicada pelo contexto ali do dia da criança. Agora, se começa a se perceber, né, que é um padrão de comportamento, que isso tem ficado frequente, né, que não é um episódio isolado, tanto da birra, quanto do medo excessivo, medos que antes não tinham começam a apresentar, a questão do padrão do sono, né, não quer dormir, ou tem dificuldade para dormir, ou uma ansiedade, uma insegurança na hora de dormir, alteração do apetite, né, tanto para mais quanto para menos. Às vezes as crianças acabam, algumas crianças, principalmente idade mais pré-escolar e adolescente, pode ter um aumento do apetite no sentido de compulsão, né, já as crianças mais novinhas tendem a ter uma diminuição do apetite. Então, normalmente são alterações de comportamento em que a gente percebe que não é uma coisa isolada, que está se tornando um padrão de comportamento, né? Aí eu acho que tem que acender uma luzinha. E aí entra também uma questão bem importante, né, doutora, é como orientar, né, os pais em relação a isso. Eles devem procurar um especialista, se isso estiver acontecendo, doutora, ou eles devem conversar, eles devem tentar entender como você estava nos explicando, né? Mas às vezes a gente de fora consegue perceber, mas dentro de casa é difícil ter essa percepção, porque normalmente a gente pode achar que o problema é com a gente, não com a criança, né? Então, tu tem toda a razão. E as alterações na criança, toda vez que me perguntam, né, como é que se identifica um quadro de ansiedade e depressão em criança? Eu sempre digo da alteração de comportamento e da escola, né? A escola é um bom termômetro para nos sinalizar a alteração de comportamento. E agora não tem mais a escola. Não, né? Tudo muito confuso. Exato, tem a gente em casa, né, fazendo almoço, tentando, né, muita gente em home office, tentando baixar o programa do homeschooling e tentando ajudar no tema de matemática. Então, fica difícil mesmo de perceber, né? Todos nós estamos mais ansiosos e angustiados, né? Acho que difícil alguém dizer que está pleno 100% todo o tempo. Então, isso também vai dificultar o olhar para o outro, né? Por isso que é fundamental a gente estar conversando sobre isso. Talvez aqui a gente falando sobre isso hoje faça... Olhos, né? Exato. Será que eu tenho que prestar atenção, né? Enfim, para sinalizar mesmo. E tem todo o outro lado também das crianças, né, doutora? A forma delas serem muito espertas e muito inteligentes e se aproveitarem muito também da presença das mães, dos pais em casa, né, trabalhando em home office, ou não, né? Então, conquistar muitas coisas que antes talvez elas não tinham esse acesso ou essa oportunidade. E os pais, a gente, né, acabar oferecendo, acabar ofertando, acabar mimando a criança, exatamente, para conseguir seguir com as atividades parcialmente normais. Então, realmente é um tempo muito difícil. Mas eu acredito, doutora Pauline, que está muito mais difícil para nós adultos do que para eles, né, queridos? Aí a gente entra numa outra questão que eu quero
falar com você, que é nossa médica psiquiatra convidada sobre saúde mental, de que forma você está vendo, né, que a Covid, esse tempo de Covid, não a doença em si, mas esse momento está afetando na vida dos jovens, na vida das mães que são jovens, né, desses adultos nessa faixa etária muito ativa. Tá muito difícil, né, doutora? Tá difícil, principalmente porque é uma situação nova e a gente não tem precedentes, a gente não tem exemplos, né? A gente não tem parâmetro de como vai ser. Normalmente é uma doença que tem um ciclo, que, né? Enfim, a gente não tem muito parâmetro de como vai ser. Então, essa incerteza do futuro, eu acho que é o mais angustiante, né? Fora isso, tem toda a própria questão do distanciamento social, né? Porque hoje a gente não tem um isolamento, a gente tem um distanciamento, né? Principalmente na nossa cidade, que não teve o lockdown. Então, a gente tem conseguido manter algumas atividades da vida diária, claro que com várias restrições. Então, o distanciamento por si só já é, né, um gatilho muito importante para sintoma depressivo e ansioso, né? Outra questão que já está se percebendo, né, já faz um mês, um pouquinho mais, talvez até desde o início da pandemia, e que isso tem uma perspectiva de se estender, é a questão econômica, né? A gente não pode negar que a crise financeira certamente está contribuindo e vai contribuir ainda muito para a piora de quadros depressivos e ansiosos, ou até de desencadear, né, casos em quem não tem ainda. Sim, então, despertar em novas pessoas, né? Exato. Isso também. Você compartilhou com a gente, né, uma ilustração, não tem como a gente colocar essa imagem agora na transmissão, mas a gente pode comentar sobre ela, né? Eu vou descrever aqui o que diz esse gráfico. São as curvas de impacto na saúde pública com a pandemia Covid-19. Então, são 4 curvas, né, doutora? A primeira curva mostra uma mortalidade imediata, né, e morbidade da Covid, que é uma curva que esteve em ascensão e com o tempo ela reduz. A segunda curva é uma curva de impacto da restrição de recursos para tratar pacientes com urgências e outras doenças. Também é uma curva não tanto intensa quanto a de mortalidade, né? Mas é uma curva que também reduz com o tempo. A terceira curva é uma curva de impacto, deixa eu abrir aqui novamente, da interrupção aos cuidados das doenças crônicas. Então, é uma curva que talvez tende com o tempo, né, a haver uma certa interrupção dos tratamentos das doenças crônicas. Por quê? Porque há muitos recursos voltados para a Covid nesse momento. Mas tem uma quarta curva, né, doutora Pauline, que traz para a gente um cenário muito delicado, que é a curva em plena ascensão desde o começo da Covid e que está em ascensão até agora, que é a curva de traumas psicológicos, doenças mentais, prejuízos econômicos e exaustão extrema. Doutora, o que você tem para comentar sobre isso? Principalmente sobre essa exaustão. É exatamente isso que eu estava te falando, né, da questão do transtorno mental tão presente agora, e é uma coisa que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Talvez o Covid a gente já consiga ver uma luz no fim do túnel, mas as consequências que isso vai ter, né, o impacto que isso vai ter tanto no financeiro e que isso reflete diretamente na saúde mental, a gente ainda não tem muito uma luz no fim do túnel. E se a gente for pensar, o acesso também aos tratamentos está mais escasso, né? Então, assim como se tem um aumento da prevalência, da incidência dos transtornos mentais nesse momento, as pessoas também não estão conseguindo acessar muito menos os tratamentos, né? Seja por questões financeiras, seja porque muitos serviços foram fechados por conta da pandemia, né, que acabam sendo considerados não de urgência, né, mas eletivos. Então, o acesso também está prejudicado, né, está mais escasso. Então, isso potencializa também o quadro. Doutora, nós temos uma pergunta, já vou aproveitar e vou fazer, porque tem sentido com o que nós estamos falando agora. Gente, nós vamos falar sobre muitos temas ainda aqui que a doutora Pauline separou para nós. Tem a questão do aumento de casos de abuso de álcool e drogas nesse tempo, tem a questão da saúde dos idosos, a saúde mental dos idosos,
mas vamos tentar responder algumas perguntas nesse tempo que nós estamos falando dos impactos gerais da Covid na saúde mental. A pergunta é da Sandra, doutora Pauline. Existe algo a ser feito para diminuir a sensação de que sempre estamos contaminados? Veja só, né, como é a nossa mente. A questão do toque, né, do toque, eu digo da maneira leiga de se falar da mania de limpeza, né, eu acho que todo mundo ficou um pouco, né, mais intenso nessa questão de limpeza. Eu acho que é a questão de usar a racionalidade, né, de saber que existem momentos em que, de fato, a gente acaba se expondo mais e aí merecem um cuidado mais extremo, né? Mas o que não dá é para virar um pânico e isso causar um sofrimento maior do que é o perigo do vírus, né? Que é daqui a pouco tem a pessoa que adoece por conta dessa preocupação e essa preocupação em ficar limpo, em se limpar e não se contaminar. Né? E ficar também tão isolada ao extremo, né, doutora? Exato. Tão isolada, assim, a ponto de não falar, de não conversar, né? Tem casos, assim, que a gente tem visto, aqui na cidade mesmo, casos de, principalmente, pessoas de mais idade, né? Extremamente isoladas, né? Extremamente isoladas. E eu já ouvi falar também que essa Covid está provocando o pânico do medo, doutora. Mais medo... Sim. Do que realidade. O que você acha sobre isso? Isso é delicado, né? Porque, de novo, a gente entra nos extremos. Eu acho que a gente não pode ser omisso e negligente de achar de negar o problema, né? De negar que o vírus está aí, que a doença está aí, o estrago dele. Mas, por outro lado, a gente também não pode entrar em pânico e fazer do pânico uma doença maior do que é o vírus. Né? Então, achar esse equilíbrio, que na teoria é fácil, né? É o objetivo. Né? Acho que todos nós, a gente passa por momentos de extremos, assim, até ao longo do dia. Né? Às vezes, tu te pega pensando, não, acho que é meio que exagero, não é para tanto também. Não, mas depois aí tu vê, né, vê um óbito, ou vê um número, aumentou o número de casos, aí já parte para o outro lado de maior preocupação, né? Então acho que cuidar também um pouco com o excesso de informação, né, que isso acaba aumentando muita ansiedade, filtrar, né? Isso mesmo, perfeito, doutora Pauline. Bom, vamos falar um pouquinho dos nossos idosos? Como está sendo afetada, então, a saúde deles, doutora, aqui? Se as crianças são vetores, né? Se as crianças são vetores, a gente está poupando as crianças de se influenciar ou se misturar com as demais pessoas para não levarem o vírus, enfim. Os idosos, por outro lado, né, estão sendo afastados, né? Da mesma forma que as crianças, mas estão sendo considerados muito, como que é a palavra que diz? Muito frágeis em relação ao coronavírus. Muita população de risco, né? E por si só, eles já eram, de certa forma, né, doutora, vivendo num mundinho deles, né? A gente estava lutando na conscientização de cuidar mais dos idosos, não abandonar os idosos, né? E a gente vem justamente num ponto de distanciamento. Enfim. É difícil a gente quantificar sofrimento, né? Porque eu acho que sofrimento cada um tem o seu. Mas, como eu falei no início, tanto a população das crianças quanto dos idosos estão passando por uma situação especialmente delicada, né? Porque será que é justo a gente obrigar os nossos idosos a ficarem dentro de casa trancados? Porque é isso que a gente tem feito. Né? A gente olha um velhinho na rua, a gente diz, mas o que estavam fazendo na rua? Tinham que estar em casa, né? Não tem ninguém cuidando deles, né? Automaticamente a gente tem esse pensamento. Eu acho que aí entra muita questão de bom senso, sabe, Karine? Eu acho que a população idosa é uma população, é o grupo mais heterogêneo que tem, porque existe o idoso, né, de 70 anos que está super ativo, né, trabalha, daqui a pouco até provedor de uma família, tem uma vida ativa, completamente lúcido, né, e existe o idoso de 71 ou de 69 que está acamado e que precisa de cuidados constantes. Então não dá para a gente simplesmente dizer, não, idoso, que hoje idoso é acima de 60, 65 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de que eles têm que ficar trancados em casa e que não podem
né, sair. Então, acho que tem que ter uma questão de bom senso, né, e até porque a gente sabe que é uma situação que vai se prolongar, né, não vai ser só mais 15 dias, vai se prolongar. A gente, hoje se sabe, né, que esse distanciamento social nos idosos tem, inclusive, causado declínio cognitivo, né, então estão ficando mais atrapalhados, daqui a pouco uma coisa que estava muito sutil piorou muito pela falta do estímulo social. Sim, né? é Então, verdade. tem que ter um pouco de bom senso, flexibilidade quando a gente, né, toma alguma atitude em relação a eles, né? E de fato merecem uma atenção a mais. Na verdade, talvez por querer protegê-los, né? Tanto, Claro, né, dessa claro. doença, a gente tem provocado outras feridas neles, né? E porque a gente pensa, né, o idoso não precisa trabalhar, então ele está sendo privilegiado de poder se cuidar e ficar só em casa, mas que às vezes não é bem assim, né? Tá privando muito. Né? Outra questão, o idoso, na grande maioria das vezes, não tem as ferramentas sociais que a gente tem, das redes sociais, né, do WhatsApp, da videoconferência, não tem acesso e não tem, né, essas ferramentas. Então, fica mais difícil ainda. Né? Se para nós, para nós com WhatsApp, Netflix, lives de artistas, né, de informações, é difícil o distanciamento, imagina para quem não tem isso. Né? Então a gente tem que ter, eles merecem uma atenção especial, sim. Queridos, vamos mudar os nossos hábitos para quem está ouvindo, assistindo, né? Em relação a eles, precisamos protegê-los, mas também precisamos evitar de criar outras feridas, principalmente de saúde mental, nos nossos idosos. Doutora, e que tipo de cuidados você, como médica psiquiatra, nos oferece, né? Em relação aos idosos mesmo? É um contato, é um telefonema? O que você tem para nos dizer? Clinicamente falando, né? A gente pode fazer ou ajudaria? Como eu falei, é uma população muito heterogênea, então vai depender muito do perfil daquele idoso, né? Mas de uma maneira geral, o básico seria tentar estruturar uma rotina para esse idoso, né? Porque o idoso, o próprio aposentado, né? Depois que se aposenta, acaba perdendo um pouco a rotina. Né? Então, em tempo de pandemia, isso fica mais perdido ainda. Então, de estimular que se mantenha uma rotina, de estimular que se mantenha, né, a vontade, a volição, assim, de se preparar a sua comidinha, e não ficar requentando a comida a semana inteira, porque fica, só eu mesmo, vou comer qualquer coisa, né? Seria interessante, né, daqui a pouco, dentro de um contexto familiar, engajar esse idoso em alguma atividade. Por exemplo, tá para nascer o netinho, de poder engajar no enxoval, me ajuda a fazer o sapatinho, me ajuda a fazer a mantinha, enfim, de poder engajar ele em alguma atividade que vá preencher o dia dele, né? Porque a gente tem que passar por todo esse período sem se ocupar, fica sempre mais difícil, né? A questão da atividade física, né? Quantos anos a gente vem lutando para motivar os nossos idosos a fazer atividade física, fazer caminhadas ao ar livre, pegar sol, vitamina D, e agora não pode mais, tem que ficar em casa. Né? Nem todos os idosos acabam tendo, né, a habilidade de baixar um treininho ali pela internet, pelo YouTube. Acho que isso acaba os filhos podendo ajudar a fazer, né? Isso aí. Nós podemos adaptá-los, né? Ligações, Exatamente. Acho que também vai da gente poder auxiliar nisso, né? Ligações mais frequentes, né? Até para sondar se está tomando a medicação direitinho. Enfim. Queridos. Muito obrigada, doutora, já foi muito claro. Olha só, nós temos um comentário aqui que eu vou ler, que é super importante, né? Um testemunho, na verdade, é da Eucirene Santos. Minha mãe caminha sozinha, ela sai sozinha, com máscara, faz exercício em casa e sempre nós estamos lá no portão, mesmo à distância. Nós nos comunicamos. Sempre o bom senso, né?
é importante, mas tudo tem que ser balanceado. Minha mãe tem 70 anos, a mãe da Eucirene está comentando que a mãe dela tem 70 anos. O marido da Eucirene tem 60 anos. Caminha, faz tudo com muito cuidado e nada de aglomeração. Sempre saímos para não ter muitas pessoas, ou saem, né, sem muitas pessoas, mas o importante... Para áreas de não ter áreas, muitas pessoas. Isso. Mas o importante é tê-los ativo. Que bacana, né, doutora? Perfeito. É uma recomendação ideal. Exato. É difícil vir aqui e dizer, olha, tem que caminhar, porque tudo vai depender muito do caso, né? Então aí, poxa, até ontem os médicos estavam dizendo que tem que ficar em casa, tem que se proteger. Aí vem a doutora e diz, não, pode sair de máscara e caminhar. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso e cada caso é um caso, né? Me parece que o que a Elciane está fazendo com a mãe dela, me parece tudo muito adequado, né? Vai no portão, conversa, de máscara, com distanciamento, mas isso reabastece, né? Ela consegue ver a mãe dela, daqui a pouco ela vai poder perceber também se a mãe dela está com algum sintoma, né? De alguma outra doença clínica, que isso também é importante. Esses idosos têm adoecido em casa, e não, porque eles não se percebem doentes. Eu não estou falando de adoecidos do ponto de vista do Covid, estou falando de outras doenças clínicas, né? E eles acabam não se percebendo. Então, mesmo no portão, né, às vezes dá para fazer um bom contato. Um bom contato. Alguns dias nós entrevistamos cardiologistas, né? E eles nos disseram que as pessoas não estão mais infartando. Ou seja, não é que elas não infartem, mas elas infartam e ficam em casa. Você imagina uma situação dessas, né, doutora? Do medo, né, em relação a buscar o tratamento ou a informar as outras pessoas por conta do hospital, enfim, né, de ter esses pacientes contaminados. Então, realmente é um extremo. Que é aquela terceira curva do gráfico, né, do não tratamento das doenças crônicas, do impacto que isso vai ter. Por exemplo, um diagnóstico precoce de um câncer de mama, de um câncer de próstata, porque a mulher deixou de fazer sua mamografia anual porque está com medo de se expor, então não vou fazer, e do quanto daqui a pouco isso pode impactar no diagnóstico precoce de um tumor, né? E isso talvez hoje não se tenha computado esse dado, mas daqui 6 meses sim. Né? Então tudo é uma questão de bom senso, né? Não podemos ser radicais nem de um lado nem de outro. Estamos falando ao vivo, pessoal, agora com a doutora Pauline Peralta. Ela é médica psiquiatra, né? Faz parte do corpo clínico de médicos de Concórdia, a grande parceira da nossa Unimed. E para você que está entrando agora, estamos falando sobre a saúde mental e os impactos durante esse tempo de Covid. E algo que a doutora, uma médica psiquiatra, vem nos alertar é sobre essa preocupação em relação às outras doenças, né? O impacto que a Covid vai trazer ou está trazendo por conta que as pessoas deixaram de buscar os seus exames de rotina, né? Ou vão deixar, enfim. Mas você que está assistindo tem um alerta nessa noite, né? Pode mudar seu comportamento e continuar os seus exames de diagnóstico, as suas consultas regulares, para que você não entre nessa curva, né, doutora? Não entre nessas estatísticas de pessoas que foram impactadas nesse tempo de Covid por falta de cuidado. Então, olha que dica importante. Bom, doutora, temos mais assuntos para conversar, aproveitar a oportunidade. Nós sempre temos você, ou médico psiquiatra, conosco ao vivo. Então, vocês que estão nos assistindo podem perguntar à doutora Pauline, que ela vai ajudar a responder. Vamos lá. Está ocorrendo, doutor, um aumento dos casos de abuso de álcool e drogas nesse momento de pandemia? É um outro cenário também, né? É um outro cenário, sim, está ocorrendo. No Brasil, hoje se sabe que aumentou em 20% o consumo de bebidas de álcool, né? Então, isso realmente tem um impacto muito grande. O porquê disso, né? O distanciamento social, a medicalização, vamos dizer assim, com o álcool, né? Então, a procura de um estado maior de relaxamento, a questão do sono, né? Que muitas pessoas têm tido dificuldade para conciliar o sono e acabam, né, se medicando de maneira equivocada com o álcool. Então, essa sim é uma preocupação, não só em relação ao álcool, mas muita gente, né? Eu tive alguns pacientes também que estavam em abstinência ao tabaco
acabaram recaindo no tabaco nesses últimos meses, por ficar mais em casa, acaba não tendo muito a pressão assim da família em relação ao tabaco, aumenta a ansiedade e aí acabam recaindo. Abuso também de sedativos, né, de medicações psicotrópicas, né, de ansiolíticos. Então, essa sim é uma preocupação atual e que, como eu te falei, ainda vai se estender, né? Porque isso não é uma coisa a longo prazo também. Doutora, e a gente vê muitas iniciativas também, né, públicas, principalmente nas redes sociais, de consumo, né? Uma iniciativa realmente para as pessoas entrarem nesse estado de, como você falava, de né, no estado que ela bebe alguma coisa, enfim, para relaxar. De relaxamento. Isso. E a gente vê lives, né, de artistas, de cantores, enfim, que tem um lado bom, né, que é a solidariedade, a busca de recursos, que tem também esse lado da pessoa relaxar um pouquinho, ouvir uma música que gosta, mas também incentiva o consumo de álcool. Enfim, a gente está vendo isso muito nessa pandemia, né? Além de ser muito comum, né, as lives estarem sendo patrocinadas, né, por marcas de bebida de álcool, então isso por si só já acaba, né, estimulando. A live, o show, as lives de shows, né, desses artistas, elas acabam remetendo a gente a um contexto de festa, né, a um contexto que culturalmente é aceitável beber, né, é aceitável ir num show e beber. Então, por que não se estender isso para casa? O problema é que com essa falta de rotina, né, talvez não tanto agora nas últimas semanas, em que aos poucos a gente tem retomado, né, nossa vida laboral, mas a falta de rotina tem nos dado de oportunidade muitos finais de semana, né? Então tem muita segunda-feira aparecendo sexta, muita quarta-feira aparecendo sábado, e isso tudo fica muito convidativo, né, a beber. Então pessoas que antes tinham, né, essa rotina de não usar bebida de álcool durante a semana, porque no outro dia tem que levantar para trabalhar, agora acaba que fica mais propício, né? Isso seriam os gatilhos, doutora? Exatamente. Gatilhos e ambiente mais fértil, né? Para a gente acabar não freando tanto, né? Ficando mais impulsivo. E aí podendo abusar. Justamente num tempo em que a maioria dos locais está fechado, né? A gente Exatamente. vê uma realidade que antes não era tão intensa em casa, indo para casa, né? Inclusive influenciando crianças, jovens, né? Culturalmente, doutor, eu acho que esse tempo vai ficar marcado por muitas gerações. Sem dúvidas. Sem dúvidas. É verdade. Bom, quanto a essa questão do uso de álcool e drogas, né? Quando a gente fala drogas, a gente fala de remédios também, né? Medicamentosos. Isso aumenta o risco da infecção da Covid, doutora? O álcool, por exemplo, o álcool e a droga, eles acabam alterando a imunidade, né? Então, em tempos em que a gente fala muito de imunidade, né, o quanto de receita, a maior parte delas fakes, né, de aumento de imunidade, né, tem se falado, então, mais do que nunca, a gente precisa de um corpo com uma imunidade estabelecida, e isso vai nos ajudar tanto do ponto de vista mental quanto clínico, né? Então, o Covid, o álcool não... Nesse sentido, ele altera a imunidade do indivíduo. E a imunidade mais baixa vai deixar ele mais propenso a desenvolver a doença, ou se infectar até mesmo, ou até de ter um desfecho mais negativo, né? De ter mais complicações, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala do Covid, né, da Covid em si, a gente tem as duas faces, né? A gente sempre fala aqui nas lives da Unimed. A face de que você é contagiado, né, e se recupera em casa, com leves sintomas, um tratamento básico, e a face que você vai para a internação e acaba indo para a unidade de terapia intensiva. E quando a gente vai para a unidade de terapia intensiva, a gente vê, né, os mais jovens, os mais saudáveis, né, aqueles que têm uma vida ativa maior e aqueles que têm maior imunidade saindo de lá, na maioria dos casos.
Então, as situações que a gente vê pacientes jovens, né, ou em fase adulta, enfim, com possibilidades de recuperação, porque se fosse um paciente idoso, né, ou um paciente com doença crônica, já teria falecido ou não teria resistido. Então, aqui está uma questão que a gente quer falar, deixar claro nessa live, né, e uma dica também para quem está nos vendo, que o aumento, sim, de consumos de álcools e drogas, enfim, deixa a pessoa com o sistema imunológico mais enfraquecido. Isso é um fato, né, doutora? É um fato. E sem contar que quando a gente usa uma droga, né, a gente acaba ficando mais impulsivo. Então, toda uma questão de alterar nosso lobo frontal. A gente perde um pouco o freio. Então, também a gente acaba se expondo a mais riscos, né? Então, daqui a pouco, também não vai tomar cuidados que tomaria se não tivesse usado a substância. Então, também tem isso, né? Muito bem. Doutora, então, o que dá para fazer para perceber se esse consumo de álcool, né? A gente está falando aqui para pessoas, né, que bebiam ou bebem socialmente, que acham que não tem problema nenhum, né? O que dá para fazer para perceber se esse consumo está abusivo ou não? Quando a gente fala também em tempos de isolamento, também se tem uma preocupação daquele indivíduo que está aumentando o uso de álcool e não tem nenhum familiar para se dar conta disso, né? Porque a questão do abuso de álcool, normalmente, ela é vista e percebida num primeiro momento pela família, né? Por alguém que convive com a pessoa. Então, aí fica mais fácil de identificar. Agora, a pessoa, como ela pode se identificar em si, né? Então, a questão da ressaca, né? No outro dia, acaba não conseguindo manter as atividades, porque tem que ficar muito tempo se recuperando, né? Dos efeitos do álcool. A questão da perda do controle, né? Hoje eu não vou beber, e quando viu, acabou não se controlando. Ou, hoje eu vou beber uma taça de vinho, quando viu, tomou uma garrafa, né? Da perda do controle. A questão da ressaca, alteração no sono, porque o álcool ele dá a falsa sensação de sonolência, né, e de relaxamento, isso num primeiro momento, mas depois de algumas horas ou até dias, isso acaba tendo um efeito rebote de piora da ansiedade, piora da alteração de sono, né, cuidar nessa rotina, também, isso se falando em gente que está em casa ainda, né, Karine, porque aqui a nossa grande maioria da população já voltou à sua atividade laboral fora, tem tido essa rotina de sair de casa, trabalhar e voltar, né? Mas tem outras cidades do país que ainda não, que ainda se tem, né, a quarentena mesmo. Então, a mudança de rotina, né? Dorme durante o dia e fica acordado de noite, de não conseguir, né, manter a sua rotina laboral porque está se recuperando dos efeitos do álcool, né? Muito bem. São esses sinais de alerta. Sinais de alerta, né? Muito bem. Doutora, eu quero tratar com você, se você me permitir, 2 assuntos que talvez a gente não tinha até comentado aqui no nosso roteiro. Um deles surgiu por questão aqui de perguntas das pessoas e acho importante a gente comentar. Deixa eu já abrir aqui. Vamos começar por esse. A questão de dicas de cuidado à saúde mental das gestantes, né? Considerando o distanciamento, doutora. O que você poderia nos ajudar em relação a isso agora de surpresa? Eu acho que as gestantes acabam entrando nesse grupo em que também são obrigadas a ter mais cuidado e acabam tendo que se cobrando mais no sentido de se cuidar mais, no sentido de se isolar mais. Então, como qualquer outro indivíduo, gestante ou não, né, o isolamento vai acabar aumentando a ansiedade também. Então, os cuidados seriam os mesmos, né? No sentido de tentar se inovar, de tentar iniciar uma atividade nova para se ocupar. Isso uma gestante que tenha que ficar em isolamento, né? Ou em distanciamento. Eu já ouvi alguns relatos, doutora Pauline, até eu tinha uma grande amiga que estava grávida, agora ela já teve bebê nos últimos dias, e foi de uma ansiedade tremenda, assim, porque tudo que ela sonhou para essa fase da vida que ela iria fazer, né, a compra
do enxoval da criança, né? Ir na loja, escolher o que queria, receber o apoio, enfim, a visita de pessoas que ela amava, né? Parentes, os próprios pais, né? Então, tudo isso foi limitado nesse tempo de gestação. E ela não pôde viver, né? Essa fase realmente que é uma das fases mais belas da mulher, ela precisou viver de uma forma diferente, adquirindo coisas pela internet, não podendo ter escolha, dependendo que as pessoas levassem para ela muita coisa, né? Nossa, Até realmente é algo preocupante, assim. Até da ansiedade, né? Será que vai ter leito? Como é que vai estar a situação no momento em que eu ganhar o nenê? Uma insegurança nesse sentido, né? Medo de que possa acontecer alguma coisa com o nenê no momento do nascimento, né? Que já é um medo natural de uma mãe, de uma gestante, que certamente fica potencializado em tempos de pandemia. E de fato, né? Elas foram podadas de uma oportunidade, de um momento que poderiam estar curtindo de outra forma, né? Mas, enfim, são coisas que ninguém tem muito como mudar, né? Mas em casos específicos, né? Talvez a pergunta dessa nossa colega aqui na live, deixa eu ver se eu encontro novamente a pergunta dela aqui. Foi a pergunta da Nayane Prandini. Em casos específicos, né, essas pessoas podem procurar ajuda médica, né, ajuda clínica, psicólogos, né, se for um caso mais grave, até mesmo acompanhamento, né, doutora, Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Para que elas não passem por esse momento sozinhas, né, justamente busquem ajuda nesse tempo de dificuldade. Muito bem. Bom, doutora, temos muitos elogios aqui, mas antes de eu terminar, eu quero falar de algo muito importante com você, que nós não falamos ainda. A questão dos jovens, né? E essa educação online que está sendo imposta a esses adolescentes, principalmente, esse tempo demais nas telas do computador, né? Essa rotina diferenciada deles, a presença deles em casa o tempo todo, os pais tendo que trabalhar remotamente ou não, essa rotina familiar. Como médica psiquiatra, o que você nos diz sobre isso? Quais seriam as suas dicas, né, para a gente passar por esse tempo, tentar passar da forma mais saudável possível? Eu acho que a história do homeschooling tem três tipos de pessoas sofrendo, né? O estudante, a mãe e o pai e o professor, né? Então também acaba que não se tem muito esse olhar, né, do outro lado, né? Mas muitos professores, e assim também a gente fala de pais que acabam tendo que acompanhar as aulas junto, né? Porque uma coisa é um adolescente que consegue ligar o computador, consegue baixar o programa da aula, outra coisa é uma criança, né, que tem aula, mas que precisa dos pais ali junto para conseguir ir explicando, né? Então, de uma hora para outra, os pais tiveram que virar pedagogos, né, e professores, e do outro lado, os professores tiveram que virar praticamente youtubers, né, porque tiveram que mestres, né, em comunicação. Em comunicação e tecnologia. Né? Então, eu tenho atendido também, né, alguns professores muito ansiosos com essa questão, né, às vezes com um pouco mais de idade, né, que não tem essa familiaridade com o computador e com esses programas. Então, tá difícil para todo mundo. E no meio disso, né, estão as crianças e os adolescentes, né, que já não tem muita vontade, né, que já não tem é natural deles já não ter tanto interesse assim na escola, tem muitas outras coisas que chamam muito mais atenção, mas que quando estão na escola, né, tá todo mundo ali, tu não tem outra opção, tu tá ali, tu vai prestar atenção. Em casa, não, né, dá para minimizar aqui a janelinha da aula e abrir a janela do jogo de videogame, né, então acaba ficando muito propício, né, ao abuso dos eletrônicos, né? Esse é outro problema, né? Então, por um lado, a gente fala de abuso de álcool, de drogas, mas também está tendo um abuso dos games, né? E aí é principalmente nessa parcela da população ali, de adolescentes. E tem algo que a gente poderia fazer, doutora? Ficar de olho, orientar? Não sei, né? É difícil também. A rotina, né? De tentar. É impossível se o máximo possível dentro daquela família, se manter uma rotina, né? Se ter a barganha
né, de que principalmente as crianças mais novas, elas não têm o entendimento, né, ainda de que elas têm que estudar, porque se elas não estudarem, elas não vão poder acabar a escola, não vão poder ir para a faculdade, não vão ter uma profissão, enfim, né, eles não conseguem, é difícil tu explicar isso para uma criança, para um adolescente, ok, mas para uma criança não. Então, na criança acaba sendo a barganha, né, vamos assistir essa aula, vamos fazer essa tarefa, e depois aí tu brinca disso, tu assiste o filminho, né? Então, da barganha, do adolescente de estipular a rotina. Por outro lado, acho que também cabe agora, nesse momento, ter uma flexibilidade maior, né? Se permitir um pouco mais as coisas nesse momento, né? Claro, com parcimônia, mas tem que ser flexível dos dois lados. Não adianta. Tá certo. Essa pergunta você respondeu, também foi uma pergunta da Sandra, né, sobre essa questão de mediar tudo isso, né, controlar tudo isso. Então, são dicas importantes, né. Eu creio, né, doutora Pauline, que nós estamos vivendo um tempo novo, todos nós, em todas as áreas de atuação, em todas as faixas etárias, tem impactos, sim, na saúde mental, talvez impactos que sejam pontuais, mas principalmente impactos que nós vamos ver a consequência disso talvez no futuro, né, doutora? Não se tem como medir muito isso, a gente sabe que existe uma curva em ascensão, e a maior curva de toda a preocupação da pandemia Covid é a curva da saúde mental. Tem, como você comentava aqui durante a live, né, para as pessoas que estão nos vendo agora, tem adultos, né, em faixa etária ativa, de trabalho ativo, extremamente ansiosos ou depressivos por conta dos impactos financeiros, que tudo isso tem provocado, e com razão, né, doutora Pauline? Quando a gente entra num ano totalmente planejados, né, ou programados, e de repente as coisas mudam por completo. A gente tem falado com cabeleireiras, por exemplo, que deixaram de ter suas atividades, né, eventos, a própria medicina, né, enfim, a gente vê algo realmente muito complicado. Uma conclusão, então, para tudo isso, doutora Pauline, para termos mais saúde mental, realmente precisamos buscar equilíbrio, é isso? Equilíbrio. E tentar, o mais difícil de tudo é ter uma constância, né? De evitar esses altos e baixos que estão cada vez mais, né, que estão muito comuns nesse momento de pandemia, né? E de tolerar, né, que é um momento de que se terão frutos também positivos disso tudo, né? Tem coisas que dá para a gente ver sob a ótica positiva, né, de mudanças de comportamento. E é isso aí, tentar manter o equilíbrio. E quem não conseguir, procure ajuda. Muito bem, vamos procurar ajuda clínica, né, doutora? Ajudar Exatamente. com vocês que existem aí. Vocês estão em Concórdia, tem médicos psiquiatras assim como você, né? Um time bem especial, que cuida muito bem das pessoas. E a Unimed assina embaixo aí, sempre abaixo dos seus nomes, abaixo do trabalho que vocês realizam. Doutora Paulina, eu te agradeço muito pela participação. Desculpa, talvez, por algum questionamento ou pergunta, né? Não sabemos todas as coisas, bem pelo contrário, estamos aprendendo nesse tempo novo, e fico à disposição, como Unimed, para sempre que precisar trazer uma informação nova, conte com a gente, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, se cuide, doutora, também, né, especialmente você e toda a todos família. Nós. Todos nós, e vamos em frente, vamos vencer essa pandemia. Obrigada, doutora. Até mais. Pessoal, essa foi a doutora Pauline Peralta com a gente aqui na Unimed. Hoje falamos sobre Covid-19, os impactos na saúde mental. E agora eu quero abrir um questionamento para você que está nos assistindo, né? Você que esteve conosco nessa noite. Você tem alguma dúvida, algum assunto relacionado à Covid que vocês gostariam de ouvir da Unimed, trazendo profissionais aqui nas lives? Mande para a gente, escreva para a gente, talvez algo que a gente ainda não percebeu, e que você queira ouvir, queira participar, é muito importante para nós, porque o nosso objetivo é cuidar de todos, porque esse é o nosso plano e esse é o jeito de cuidar a Unimed. Aproveito também aqui para deixar um recado, que hoje nós divulgamos como Unimed em Concórdia, uma mensagem institucional muito linda da Unimed em todo o Brasil, que está sendo compartilhada aqui, que fala sobre como a Unimed, como a gente tem enfrentado essa batalha de vencer o coronavírus. Somos heróis que usam máscaras e que estão lutando aí pela saúde, pela vida das pessoas. Não deixe de se cuidar,
de se proteger e também não enfrente, né, esse problema que é mental, que é o medo, de uma forma diferente nesse tempo de Covid, nesse tempo de coronavírus. Não perca a fé, porque nós vamos vencer essa. Cuidar de todos, esse é o plano. Tenham todos uma boa noite e até a próxima oportunidade. Até mais.